Amados irmãos e irmãs, hoje, terça-feira, dia 30 de junho, a Igreja nos dá a oportunidade de celebrar uma memória, a memória dos santos protomártires da Igreja de Roma. Os mártires, muitos deles desconhecidos, no início do primeiro século, ali em Roma, que deram a sua vida por amor a Cristo, por meio das perseguições de Nero, o imperador daquele contexto. Vamos iniciar este momento explicando ao bom Deus que por meio do sinal do cristão tenhamos também a ousadia de testemunhar a fé com a nossa vida, com o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então levantou-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir bem rapidamente o comentário desta memória do dia de hoje. Recordamos os primeiros mártires da Igreja de Roma, muitos dos quais totalmente desconhecidos. São em geral vítimas da perseguição de Nero, imperador romano do século I. Por amor a Cristo, fecundaram a terra com o próprio sangue. Seu exemplo nos anime a defender a fé, não só com palavras, mas principalmente com as ações, ou seja, com a nossa própria vida. Voltando então para o Evangelho, amados irmãos e irmãs, procure escutar a música do Frei Gilson, Acalma Minha Tempestade. Creio que vai ajudar muito para que possamos ainda mais viver o mistério que este Evangelho de hoje nos propõe. Possivelmente vamos deixar na descrição desse vídeo. Procure. Se não, procure no YouTube, é fácil de encontrar este vídeo para que possamos então adentrar ainda mais no mistério. Portanto, como o Padre mesmo diz, o Evangelho de hoje nos coloca diante desse episódio da tempestade acalmada. Os discípulos que junto com o Senhor se colocam na barca e vão atravessar mais uma vez o mar. Porém, no meio do caminho se instaura uma grande tempestade. E essa tempestade começa a balançar as ondas, fazer com que o barco balance. E essas ondas que começam a cobrir este barco. E a palavra nos diz aqui, segundo São Mateus, que Jesus estava muito tranquilo. Imagine, diante de uma tormenta desta, o Senhor dormindo tranquilamente. E então os discípulos vão procurá-lo. Vamos remontando essa história de novo na mente, refazendo. E acordam: Senhor, não vos preocupa, estamos perecendo. E então adentramos a centralidade da palavra de hoje. Homens de pouca fé, por que tendes medo? Todos nós, amados irmãos e irmãs, abraçamos a fé que a Igreja nos confiou por meio dos seus apóstolos, por meio dos nossos familiares, antepassados, amigos, os sacerdotes, catequistas, enfim, por meio da Igreja. Mas esta fé,
ela nunca se dá por acabada neste caminho que estamos vivenciando. A fé sempre deve ser provada e testemunhada para que possa cada vez mais aumentar. Por isso o Senhor diz a esses homens: porque tendes tanto medo? Eu não sei o que passa pela tua vida, eu não sei quais são os tormentos da sua história, qual a tempestade que está te visitando nesse exato momento, mas o Senhor te pede: tendes fé, não tenhas medo. Em outras palavras, o Evangelho de hoje nos convida à confiança, a confiar em Deus. Com toda certeza, momentos de dificuldades para todos nós, o que estamos vivenciando no tempo presente. Associado a isso, vem inúmeros problemas nossos. Cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade particular, os seus anseios, as suas ansiedades. Porém, o Senhor nos convida, é somente nele. É nele que encontramos verdadeiramente o sentido de nossa vida. Não estou pedindo aqui, você que talvez faça algum tratamento, a abandoná-lo. Mas confie em Deus, associe o teu tratamento à vida em Cristo, à vida em Deus. A oferecer os seus tormentos, as suas dores, àquele que sofreu por cada um de nós. Àquele que deu a vida por mim e por ti. Pois somente nele encontraremos repouso. Ele que nos fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei alívio, descanso. E é esta mesma fé, é esta mesma confiança que o Senhor convida os apóstolos, os discípulos a ter, e a cada um de nós, que esses homens e mulheres que deram a vida pela igreja, por Cristo, vivenciaram nesse primeiro tempo, nesse primeiro século. Hoje somos cristãos, somos católicos. Infelizmente, no tempo atual, não temos a oportunidade de ir à igreja, por questões de segurança, não temos oportunidade na igreja no que diz respeito a nos reunirmos para a celebração da Santa Missa. Mas tenhamos consciência que a casa de Deus sempre estará aberta, para que possamos visitar o autor da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. É diante desta vivência, de assumir a si esta identidade, que muitos perderam a vida. Hoje nós não temos nenhum tipo de dificuldade no que diz respeito a perseguições, mas muitas vezes não valorizamos, muitas vezes abandonamos o Senhor, o deixamos à parte, o deixamos sozinho no sacrário. Portanto, o Senhor te convida hoje a se reaproximar dele, a amá-lo, a confiar em sua palavra. Lembre-se, a palavra aquece os nossos corações. É por meio da palavra que ilumina os nossos passos que nós podemos então superar todas as dificuldades. Não tenhas medo. Confie em Deus. Confie em Deus. Procure se cuidar no tempo presente, mas vamos continuar a viver a nossa fé. Vamos continuar a dar testemunho do nosso amor a Cristo. É somente assim, somente desta maneira, que nós podemos superar todas as dificuldades. Oxalá possamos também nós nos admirarmos com as maravilhas de Deus. Faz muito tempo que você não se admira com as graças de Deus em sua vida? Como você tem olhado a graça da vida, de acordar? Como você tem olhado a oportunidade de se ter uma família? Muitos não têm. Enfim, que nós possamos nos admirar com amor e com a presença de Deus em nossa vida, a cada dia e a cada instante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.